Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo nesta manhã, porque hoje eu quero falar a respeito do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, fala a respeito do juízo, de fazer juízo. Diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui está falando a respeito de não julgar. Nós temos uma tendência de fazer juízos, não é? Nós temos a tendência de pesar, olhar, ver as pessoas e enquadrá-las no que nós achamos que é o certo. Isso não é de hoje. As coisas remontam ao início da humanidade. Mas eu quero focar num caso específico que está lá no Evangelho de João. Guarda bem o que Jesus falou no Sermão do Monte. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério ou com a medida com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6, 37 e 38, diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoado. Amém? Lucas acrescenta algo que Mateus não acrescentou. Você, na medida que você julgar, você vai ser julgado. Na medida que você condenar, você vai ser condenado. Mas também, na medida que você perdoar, será perdoado. Querido, nós temos que exercer mais o perdão do que a condenação. Muitas vezes as pessoas são réis e cometeram delitos e fizeram o que não devia fazer. Mas temos que exercer o perdão. Se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa ofensa. Isso Jesus falou logo após ter ensinado os discípulos, a pedido dos próprios discípulos. Eles falaram: mestre, ensina-nos a orar. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí Jesus continua: se vós não perdoardes, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, temos que exercer o perdão. E eu quero que agora você abra comigo lá em João, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Relata algo no ministério de Jesus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras,
de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a se inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Por quê? Se você ler o capítulo 7, mandaram os fariseus e os sacerdotes prender a Jesus. Mandaram os soldados. E os soldados voltam sem trazer Jesus. E aí, estão questionados: por que não os trouxeste? Fala assim: não podíamos trazer, porque ele fala coisas com tal autoridade que não tivemos como prendê-los. E aí, os doutores da lei, os intérpretes da lei, falaram: vocês se converteram? E aí, Nicodemos, você vai ver a primeira menção dele lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que foi procurar Jesus durante a noite. Ele teve um encontro com Jesus e falou: por acaso a vossa lei condena alguém sem antes dar o direito de defesa? E aí eles murmuraram e cada um foi para sua casa. Mas engendraram um plano para tentar pegar Jesus em algo. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e toda vez que Jesus subia ao Monte das Oliveiras, ele tinha um propósito. Sabe qual era o propósito de Jesus para subir o Monte das Oliveiras? Para orar. Para ter comunhão com o Pai. Você tem subido o monte? Não estou falando de subir o monte literalmente, mas você tem tido momentos de oração, momentos onde você recarrega as suas baterias espirituais, quando você busca a presença do Pai para ter clareza de entendimento da palavra. Jesus fazia isso. Ele necessitava de comunhão com o Pai, como cada um de nós temos a necessidade de termos plena e total comunhão com o Pai. Daí Jesus, de madrugada, ele retorna ao templo. E ali começa a ensinar.
Um dos primeiros objetivos de Jesus, quando ele veio, foi para nos ensinar. Ele não veio primordialmente para curar enfermos, ele não veio para ressuscitar mortos. Ele fez tudo isso, ressuscitou mortos, curou enfermos. Ele veio para pregar o evangelho de salvação. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ensinar a palavra e cumpri-la. Amém? Ele não somente veio para falar da palavra, ele veio para ser o cumprimento da palavra, para ser o cumprimento da promessa que Deus fez através do próprio pai Abraão. Quando Isaque o questiona e pergunta: pai, estou vendo o cutelo, estou vendo os lenhos, estou vendo o fogo, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão volta para Isaque e fala: Deus proverá o cordeiro para si. O cordeiro para substituir Isaque. Isaque não sabia que ele estava para ser imolado. E Deus, naquele ato, quando ele chega ali, ele prepara o altar, coloca a lenha, amarra Isaque, coloca sobre o altar, daí do alto, Deus fala com voz forte: não faça mal ao menino. E aí quando ele vê, havia um cordeiro com os chifres presos no galho. Abraão pegou o cordeiro e imolou. Deus proverá o cordeiro. Amém? E João estava ali com seus discípulos, e Jesus passando, e João falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali ensinando. Olha lá, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha, eles pegaram a mulher que tinha sido adúltera e expuseram publicamente. Colocaram ela no meio, a fizeram ficar em pé. Expuseram publicamente o seu erro. Ele falou assim: ela foi pega em flagrante adultério. E a lei dada por Moisés manda que tal mulher seja apedrejada. Jesus conhecia a lei? Você acha que Jesus conhecia a lei? Sim, ele conhecia. Mas Jesus não dá, porque na verdade a intenção daqueles religiosos, daqueles escribas, escriba é o doutor da lei, eram os intérpretes da lei. E na verdade, a lei, o decálogo, realmente condena o adultério. É o 8º mandamento: não adulterarás. Eles falam, a lei manda que ela deve ser apedrejada. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 20, está a dosiometria da pena. Se você, a pena o pecado é adulterar. Mas lá em Levíticos capítulo 20,
versículo 10, diz assim: se um homem for pego em adultério, tanto ele quanto a mulher morrerá. Olha, muitas vezes, a interpretação, não podemos ter dois pesos e duas medidas. E ali estavam. Eles trouxeram os dois? Não. Eles trouxeram a mulher. Na lei não dizia como deveria ser a morte. Os dois foram pegos em adultério, os dois morrerão. Sabe, morte por apedrejamento é a pior das mortes, é a pior das condições de morte. Tem mortes mais dignas, né? Supomos, os cidadãos romanos eram decapitados, porque era uma morte mais digna. Mas a morte por apedrejamento, ela é dolorosa, porque a pessoa não morre de imediato, e ela vai sentindo cada pedrada. Jesus, quando ouviu a acusação e ouviu a sentença conforme a conveniência, porque na verdade eles tinham armado um estratagema. Se Jesus falasse, não mate, ela não pode matar, eles iriam acusá-lo de não cumprir a lei. Quem é esse que não cumpre a lei de Deus? Se ele falasse, mate, também iriam acusá-lo de não cumprir a lei, porque a lei também diz, não matarás. O mesmo decálogo, os mesmos 10 mandamentos, não diz não adulterarás, também diz não matarás. Era aquela ideia, né? Nós pegamos ele de qualquer maneira. Se ele disser para cumprir, acusamos ele de não cumprir a lei de não matar. Ele está mandando que nós matemos. E matemos de uma forma cruel, não usando de misericórdia. Mas Jesus, quando se agachou, começou a escrever no chão do templo, com o dedo. Não sabemos o que Jesus escreveu, mas eu imagino que ele começou a escrever alguns pecados: blasfêmia, mentira, ódio, falta de perdão. Mas aqueles que estavam acusando, eles insistiram, porque eles queriam ter uma resposta, sim ou não. Olha, estava ali o único que tinha o direito, que é o justo juiz, que era o único que podia condenar. Mas sabe o que Jesus falou em outra passagem? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo. Para isso é que Jesus veio. Ele é o justo juiz. Jesus levanta e fala assim: aquele que não tem pecado, que atire a pedra. Que atire a pedra. E voltou a se curvar no chão e continuou escrevendo. Jesus, não creio que ele tenha, porque diz que a melhor defesa é o ataque, que ele tenha atacado aqueles fariseus, que ele tenha exposto, como aqueles fariseus expuseram aquela mulher. Mas ele foi colocando, listando os pecados. E aí, aqueles homens que estavam ali acusando,
acusados pela própria consciência. Porque você sabe, quando você erra, quando você peca, você sabe que pecou. Você sabe que transgrediu. Principalmente porque o Espírito Santo, ele te convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Quando você faz a coisa errada, e olha, e não precisa ser adulto não. Se você vê a criancinha mesmo, quando ela está fazendo alguma coisa errada, você fala assim, fulano, ele já esconde a mãozinha, já perceberam isso? Porque a consciência do pecado vem. Eles sabiam. E diz que dos mais velhos começaram a ir embora. Ninguém ousou pegar a pedra e lançar contra aquela mulher. Dos mais velhos para os mais moços. Todos nós temos falhas. Todos nós temos transgressões. Cometemos. E temos que confessar os nossos pecados. E temos que pedir perdão pelas nossas falhas. Aqui eu falo que aqueles doutores da lei interpretaram na conveniência. Primeiro, eles não trouxeram ambos. Não trouxeram o homem e a mulher. Só trouxeram a mulher. Eles não deram a condenação. Eles citaram a lei. Querendo que Jesus falasse. Olha, querido, você não foi chamado para ser juiz de ninguém. Lá em Romanos, Paulo fala, quem vos instituiu juiz do teu irmão? Se ele está em pé ou cai, para o Senhor está em pé ou cai. Mas poderoso é o Senhor para o suster. Amém? Não adianta, querido. Eu já falei aqui, pastor Kleber repetiu, quando você aponta o dedo acusador. Lá em Isaías capítulo 58, diz que temos que tirar o dedo acusador, que o verdadeiro jejum e o jejum que será aceito, só será aceito quando tirarmos o dedo de acusação, o dedo que acusa. Amém? Não adianta fazer jejum para aparentar santidade se você está acusando o teu irmão. Eu até falo, brinco, né? Não brinco, mas falo sério. Quando você aponta para lá, tem três apontando para você: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse fato aqui, Jesus não falou que a mulher não tinha pecado. Ele perguntou, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Querido, temos que ter muito cuidado em fazer juízos, em condenar. Não julgue, porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Você vai estar dando direito das pessoas te julgarem. E dá a entender que ela foi pega em flagrante adultério, mas não ouviram a ela, não deram direito de defesa. Mas
pela resposta de Jesus para a mulher, ela tinha realmente adulterado. Mas estava ali aquele que perdoa pecados. Perdoado foi o teu pecado. Jesus não disse, mas ele falou assim: vá, eu não te condeno, eu estou te absolvendo. Não volte a pecar. Não peques mais. Sabe? E o pecado traz consequências terríveis. No mesmo Evangelho de João, um pouco antes, nós vemos o relato daquele paralítico no poço de Betesda, que estava ali há mais de 30 anos, esperando que as águas fossem movidas para se lançar, porque de tempos em tempos, um anjo do céu descia, movia as águas, e o primeiro que se lançava nas águas era curado. E Jesus foi ao encontro daquele homem e chega para ele e pergunta: quer ser curado? Você sabe o que você quer de Deus hoje? E aquele homem já estava desiludido, já estava desesperançado, já tinha perdido a esperança. Já tinha perdido a esperança de qualquer cura. Falei: Senhor, como posso ser curado? Se quando as águas se movem, vem um que está em melhor situação que eu, se lança nas águas. E eu não tenho ninguém que me coloque nas águas. E Jesus dá a ordem: levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Aí depois, se você quiser ver o resto da história, você pode ler, mas eu quero focar no final. Porque, novamente, os fariseus e os escribas questionaram o homem porque ele carregou o leito no dia de sábado. E ele falou assim: não te é lícito carregar o leito no dia de sábado. Ele falou assim: o mesmo que me curou, nem sabia quem era. Me mandou pegar o leito e ir para minha casa. Eu fui curado, tomei o leito e fui para minha casa. Quem foi? Não sei. Não sabia, ele não conhecia Jesus, nem sabia quem era Jesus. Mas o poder de Deus se manifesta quando Jesus libera a palavra, ela se cumpre. Amém? E aí Jesus depois o encontra e se revela a ele e fala assim: estás curado, vai e não peques mais. Então Jesus deu àquele homem que ele estava paralítico por uma questão de um pecado que ele tinha cometido. E em Salmos diz: enquanto me calei, os meus ossos apodreceram dentro de mim. Tem muitas pessoas que estão sofrendo de artrite, artrose, e é por problemas de pecado. Não confesso. E aí aquele homem, em vez de se acertar e adorar a Jesus, sabe o que ele fez? Foi e denunciou Jesus. Sabe, quem me mandou carregar o leito é Jesus. E aí os escribas e fariseus procuravam e planejavam como matar a Jesus. Então, querido, temos que ter consciência que não podemos pecar. Pecar é ir contra a vontade de Deus, é ir contra a palavra de Deus. Mas tome conta da sua vida. Cuida para que você não peque. A palavra do Senhor, Jesus falou assim: aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia.
Muitas vezes nós achamos que estamos em pé, mas já estamos no chão há muito tempo. E muitas vezes, para encobrir o meu erro e a minha falha, eu acuso outros. Quando eu vejo pessoas combaterem demais algum pecado, eu já acendo a minha luz amarela, porque geralmente aquela acusação que ele está cometendo é a fraqueza que ele tem. Temos que ter cuidado. Você não foi chamado para ser juiz de ninguém. O único juiz é Jesus. O único e verdadeiro juiz é Deus. Amém? Que pode lançar no inferno. Jesus falou assim: não tema aquele que pode tirar a vida, mas tema aquele que pode tirar a vida e, além disso, lançar no inferno. Ah, pastor, então nós vamos passar batido. Querido, você foi chamado não para condenar, mas para resgatar. Amém? Você não foi chamado para passar a mão sobre pecado. Você alerta o pecado, mas deixe bem claro, em Cristo Jesus há salvação, em Cristo Jesus há libertação, e se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. E em vez de acusar, muitas vezes temos que lançar mão do que está lá em Tiago, quando diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Porque o pecado enferma. Enfermidade, ela é oriunda do pecado. Lá em Isaías capítulo 53 diz: e Deus agradou fazê-lo enfermar. Enfermidade, ela é oriunda do pecado. E lá que eu comentei, Isaías 53, Deus se agradou fazer Jesus se enfermar, porque quando os nossos pecados veio sobre Jesus, ele ficou enfermo. Mas também diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Tivemos os nossos pecados perdoados. Amém? Glória a Deus! Não acuse, querido. E se você ver o teu irmão em pecado, tem orientação de Jesus. Se você ver o teu irmão pecar, vai ter com ele a sós. Mostra para ele, com amor, não com dedo em riste. Mostre para ele o pecado, a transgressão que ele está cometendo. Se ele não quer te ouvir, vá com outra pessoa, não para condenar. Se também não quiser ouvir, vá com duas, leva ao conhecimento da igreja. Mas aí já houve uma tentativa, não houve arrependimento. Houve outra tentativa, não houve arrependimento. Quando leva ao conhecimento da igreja, é para que a igreja acolha a pessoa, repudie o pecado, mas ame aquele que está em pecado.
Se também recusar ouvir a igreja, aí sim, considera-o publicano e pecador. Mas não eternamente, porque se ele se arrepender, deve ser acolhido novamente no seio da igreja. Amém? Não peque, não condene, porque na medida que você condenar, você está dando o direito das pessoas fazerem juízo de você. Eu sei que essa palavra não é muito boa, mas, querido, eu estou te chamando a um posicionamento. E olha, você como igreja foi revestido com uma autoridade grande, amém? Jesus fala assim: os pecados que retiverdes serão retidos. Os pecados que perdoardes serão perdoados, amém? Então, se alguém vier para você confessar um pecado, o que você tem que fazer? Expor, botar em pé? Não! Pergunte para a pessoa: você tem a consciência do que você fez? Sim. Você tem a consciência do pecado? Sim. Você está arrependido? Sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é consciência de pecado. Arrependimento é consciência de pecado e atitude de mudança. É mudar o erro. Muitas vezes, se você cometeu um pecado, você pede perdão a Deus, mas pede, se eu cometeu pecado contra o irmão, vai e pede perdão ao irmão. O pedido de perdão tem que alcançar a ofensa. Dá para entender? Ah, eu já pedi perdão. Sabe? Tenho que pedir perdão, sim. E muitas vezes, dizemos assim, se você souber, quando você for ofertar a sua oferta, trazer a sua oferta, se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta ao pé do altar, vai e acerta com o teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta sobre o altar. Ah, mas muitas vezes a pessoa está guardando rancor de você, ela acha que você fez alguma coisa, mas você tem certeza que você não fez. E aí é aquela questão, né? Eu não fiz. Muitas vezes a pessoa está sofrendo com aquilo, porque ela percebeu que você cometeu algo contra ela, cometeu uma transgressão contra ela. Se você sabe de alguém que tem alguma coisa contra ele, vai e acerta. E peça, mas eu não cometi. Quem pede perdão não é quem errou, quem pede perdão é quem quer acertar, amém? Sabe, há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim assim, falou alguma coisa, me condenou, eu falei assim, eu não fiz isso. O senhor fez. Eu falei, se eu fiz, minha irmã. Eu sabia que eu não tinha feito. Então, irmã, me perdoa. Ela perdoou. O semblante dela mudou na hora. Aquele semblante pesado, rancoroso. Ela vinha carregando um peso. Se ela tivesse vindo a falar comigo antes, eu já tinha pedido perdão há muito tempo. Mesmo que eu tinha consciência que não tinha feito. Eu não estava sofrendo nenhum mal, mas ela estava morrendo com aquilo. Eu podia falar assim, eu não fiz. Problema seu. Se você não quer acreditar. Ela fez, eu vi que assim, não, você fez. Eu assim, eu fiz.
tudo bem, você me perdoa? Ela falou assim, perdoo. Ela falou, posso orar pelo senhor? Pode. Ela orou, me abençoou. Glória a Deus. Resolvido o problema. O que você fizer, vão fazer com você. Se você condenar, vão te condenar. Se você acusar, vão te acusar. Se você perdoar, vão te perdoar. Temos que viver o evangelho autêntico e verdadeiro. Vamos deixar de hipocrisia. Amém? Vamos deixar de viver um evangelho de aparência. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Ou como diz Jesus, sepulcros caiados. Jesus falou isso para os escribas e fariseus. Vocês são bonitos. Vocês já viram sepulcro caiado? Banquinho bonito, aqueles túmulos lindos. Lá dentro é só podridão. Jesus falou isso para os escribas, para os fariseus. Não adianta aparência, tem que ter vivência. Você tem que viver o evangelho, tem que viver a palavra, tem que ser um cristão puro e autêntico. Amém? Glória a Deus. Então, querido, perdoe e sereis perdoados. Lucas acrescenta, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. À medida que vos julgar, vos julgarão também. Perdoai e sereis perdoados. Foi chamado. Lembra disso. O justo juiz é Jesus. Amém? Ele é aquele que pode, mas ele mesmo disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Para isso é que o Filho de Deus se revelou, para nos libertar de todo o pecado. Amém? Glória a Deus.